Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou passar aqui rapidinho para poder trazer um recado para você. A gente está aqui com uma situação muito interessante que o pessoal está tendo muita dúvida. Professor, como é que eu vou resolver as minhas questões discursivas se forem práticas? E aí você pode pensar assim, será que isso acontece? Será que a Fundação Getúlio Vargas pode cobrar uma questão de cálculo, né? Questão de cálculo, né? A questão prática, eu estou falando aqui, é uma questão de executar cálculo na prova. Eu vou mostrar para você que ela pode, ela tem feito isso, fez agora no consultor do Estado do Espírito Santo 2021, fez lá na Câmara de Caruaru, ela faz esse tipo de cobrança já com uma naturalidade. Então, a gente pode esperar na prova, tanto da Receita Federal do Brasil, quanto na prova da Cefaz Minas Gerais e outras provas vindouras aí, que a Fundação Getúlio Vargas venha cobrar questões discursivas, né, que são questões que devem ser resolvidas através de situações de problema. Tem um vídeo aí meu no YouTube que você pode buscar, que é justamente a respeito disso. Quais são os 3 tipos de questões discursivas que a Fundação Getúlio Vargas tem mais cobrado em prova. Então, pode ser um estudo de caso, pode ser uma questão propriamente discursiva só para você poder discorrer sobre um determinado assunto, ou pode ser uma questão prática, onde você vai ter que fazer um cálculo. Né? Em legislação tributária estadual é muito fácil cair questão de cálculo, né? Principalmente cálculo, base de cálculo, crédito, tributo e substituição tributária, que é o top, né, da banca em termos de cobrança relacionada a esse tipo de assunto. Mas o mais importante também é a gente saber como é que isso pode acontecer. Então eu fiquei, né, junto com meus alunos, e eu sei que é árduo o material que você encontra a respeito do assunto na internet, é muito pouco. Então os alunos ficam desesperados, eles não sabem onde encontrar. Está aqui, ó, professor Tudão, já curte aí o nosso canal, né? A gente está fazendo com grande carinho isso aqui para vocês. Aí alguém vai falar assim, pô, Tudão, você é professor de tudo mesmo, né? Professor agora de contabilidade também, os exemplos que você trouxe foram de contabilidade, porque eu não achei outro, né? Se eu achasse vários outros exemplos, a gente traria aqui para você, porque na verdade falta esse material aí para os alunos na internet, a gente está buscando aqui para poder ajudar os nossos alunos que estão fazendo as nossas turmas aí de discursiva, tá bom? Então, para você, videozinho especial, curte aí o canal, né? Faz a gente chegar a mais pessoas. Se esse material é um material importante para você, vai ser um material que também vai salvar outro aluno aí, né? Daqui a 10 anos a pessoa vai passar aqui na internet e vai, pô, pelo amor de Deus, olha aqui, esse vídeo me salvou. Então, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Pergunta: cai questão discursiva de cálculo na GV? E agora? Né? Caiu, né? Vamos botar assim no passado, já caiu. Caiu, e agora? Então, primeira coisa que os alunos perguntam para mim: professor, será que eu tenho que, a princípio, fazer, né, como se fosse assim, uma redação? Então, eu tenho que começar da esquerda e vou até a direita, não posso saltar linha, né? Eu tenho que explicar cada conceito daquilo que eu estou fazendo. O que a GV vai cobrar no final das contas desse gabarito, professor? Bom, vamos começar? Vamos lá. Então, é interessante a pergunta do aluno. Olha só, peguei essa prova de analista legislativo da Câmara de Caruaru, Fundação Getúlio Vargas. Tem aqui, ó, um balanço patrimonial. A CIA Alfa possui controle efetivo da CIA Beta, considerando os requisitos previstos no pronunciamento técnico CPC 36, demonstrações consolidadas. As empresas apresentavam os seguintes balanços patrimoniais em 31 de 12 de 2013, valores em milhares de reais. Aí está lá o balanço das duas. Durante o ano 2014, ocorreram as seguintes operações. Aí tem lá as operações da CIA Alfa e operações da CIA Beta. Agora vem a pergunta da prova. Com base exclusivamente nesses fatos, apresente a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial das companhias Alfa e Beta e as demonstrações consolidadas. Professor, eu quero gabarito. Eu quero gabarito oficial. Eu não quero chute de professor falando que acha que... Eu não quero achômetro. Eu quero o que a banca cobrou dos senhores. Você está entendendo? O que a banca vai cobrar do senhor? Não adianta. Eu achava que a melhor resposta... Não, não é o meu achômetro. Você não vai passar na banca do Tudão. Você vai passar na banca FGV. Você entende? Professor, mas eu queria... não, às vezes eu falo para o meu aluno, né? Meu curso discursivo é assim. Eu pego questões que já aconteceram e transformo elas, coloco novidade, boto lá uma jurisprudência nova, alguma coisa assim, mas quando eu pego uma parte que é só a banca que já falou, eu vou para cima da banca. Eu não vou falar o meu achômetro, né? Entre o que a banca acha entre o que a GV acha e o que o Tudão acha, prefiro o que a GV acha, não é assim? Mas vamos lá. Aí, o que caiu na prova?
você ganharia 25 pontos se você fizesse o demonstrativo do resultado do exercício. Simplesmente isso. Em primeiro lugar, o aluno deve elaborar a demonstração do resultado do exercício da companhia alfa, beta e o consolidado. Está pedindo aqui os cálculos todos para você chegar a isso aqui? Não, ele quer que você arrume a informação. Desta forma. Faça o DRE direitinho. E você vai ganhar 25 pontos se você fizer isso. Então aqui já tem uma primeira pergunta. Aliás, aqui já responde uma primeira pergunta. Professor, o que eu devo fazer? Eu devo fazer aquilo que a questão pede. Se a questão pediu para eu fazer o DRE, faço o DRE. Se a questão pediu para fazer o DRE consolidado, faço o DRE consolidado. Ele não está pedindo para você fazer um monte de cálculo ou mostrar. Não, ele está simplesmente pedindo para você, a princípio, chegar até o final. Para você chegar até o final, é claro, você fez todos os cálculos. Professor, eu teria que demonstrar os cálculos, se tiver alguma conta, alguma coisa a fazer, você, a princípio, pode até colocar ali do lado, mas tem que ter um espaço. Olha só, aqui vem uma grande questão. Professor, o que eu faço com um espaço de 30 linhas para a prova? Você tem que analisar antes de você começar a sair na mão. Às vezes você vai fazer um DRE, por exemplo, tem um monte de cálculo para fazer e você tem que começar, antes de você sair na mão e sair fazendo um após o outro ali, você tem que ver se tem espaço, qual que é a forma que você vai organizar-se dentro daquele espaço. Lembra que o edital é muito claro, aquilo que estiver fora das linhas está fora do mundo. Vou falar de novo, aquilo que não estiver dentro das 30 linhas, o avaliador não vai considerar, é o que está no edital dos senhores. Então, tomem todo cuidado. Entendi, Tudão. Então, ó, veja a segunda parte da questão. Ó. Faça o balanço patrimonial. Então, tá aqui, ó, balanço patrimonial ativo, né? Passivo, patrimônio líquido, companhia alfa, companhia beta, consolidado. Quem fez isso? Veja, não está pedindo um monte de conta. Quem fez isso? Ganhou o restante da questão. A outra metade ganhou também. Vocês entenderam? Parece simples, mas é importante alguém falar isso para vocês. E talvez você não tenha esse material facilmente, né? Tá difícil de encontrar isso aí, professor. Ah, professor, mas isso aí, essa prova foi lá em 2015, agora não é mais assim. É claro, eu tenho meus alunos que não creem. Vêm, mas não creem. Tocam na ferida que nem Tomé. Não acredito, deixa eu ver aí, Jesus. Então, para você que está que nem Tomé, eu também trago outra questão. Estou feliz aqui em poder ajudar você. Mesmo que você não confie naquilo que eu falo. Meu querido aluno. Vamos para a questão então, ó. Questão número 2. Caiu na mesma prova, olha só. Uma companhia XYZ vende apenas um tipo de mercadoria. Em 1º de janeiro de 2014, a empresa apresentava o balanço patrimonial a seguir. Durante o primeiro trimestre, aconteceram os seguintes fatos. Pagamento de dívida com fornecedores contraída no ano anterior, compra de 300 unidades da mercadoria sem rascada, no valor 20% foram pagos no ato e o restante será pago em maio de 2014. Então, veja, considerando apenas as informações acima, elabore o DFC, o demonstração dos fluxos de caixa, pelo método direto e a conciliação entre o lucro e o caixa. Então, na verdade, de novo, uma outra questão prática, caiu na mesma prova, e olha como é que ele arruma a questão. Em primeiro lugar, você deve elaborar a demonstração do fluxo de caixa pelo método direto, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03, demonstração do fluxo de caixa. Está aqui. Então, você teria lá as 30 linhas para fazer essa demonstração. Depois, deve-se elaborar a conciliação em lucro e o caixa, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03, demonstração do fluxo de caixa. Está aqui. Então, na verdade, se você fizesse dessa forma, ponto integral na questão. Beleza? Ponto integral na questão. Agora vamos para outra circunstância. Tá, vamos lá. Tudão, vamos lá. Que o aluno perguntou assim, ele falou assim, você está só com questão velha, Tudão. Não, vamos para essa aqui, ó. Caramba, questão do consultor do Cefaz Espírito Santo 2021. Então, a questão é atualizadíssima, né? De acordo aí com os modos operantes atuais da banca. Então, para você que está estudando aí, ó, questãozinha, né? Olha só, questão de treinamento, inclusive, veja lá. Uma sociedade empresária apresentava em 31/12/0 o seguinte balanço patrimonial. Aí vem várias informações. Ativo, circulante, ativo não circulante, passivo circulante, assim por diante. Os móveis tinham vida útil de 4 anos e o valor residual de 0. No âmbito X1 aconteceram os seguintes fatos. Pagamento da dívida com os funcionários, tal. Bom, vamos para a pergunta, que é o mais importante, né? Aqui está o balanço, aqui estão os lançamentos e aqui está a pergunta.
Elabore a demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto. Parece que a banca gosta disso, hein? Em 31/12/X1, e indique fluxo de caixa gerado ou consumido pela atividade operacional através da conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais e sua composição. Fluxo de caixa gerado ou consumido pela atividade de investimento e a sua composição. Fluxo de caixa gerado ou consumido pela atividade de financiamento e a sua composição. Variação da conta caixa no período. Vocês entenderam aqui a questão? A questão, ele, a princípio, apresenta, né, o balanço patrimonial, os lançamentos, você quer fazer o DFC pelo método indireto. Beleza, como é que eu vou fazer isso, Tudão? Chego tudo ali, vamos fazer, eu vou pegar o seguinte, né? Neste caso aqui, eu tenho tanto a situação oficial, né, que aí ele não deu muita pista, olha o que eu vou falar, hein? Não deu muita pista de como poderia ser calculado, né? Ele simplesmente quer que você chegue aos resultados finais, é o que ele de prova fala, e eu vou te dar a sugestão de redação disso, tá bom? Então vamos lá, ó. Olha só o que a banca pede. Faça a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa. Esse é um item da prova. Se você acertar isso, que são os 8 subitens lá de conciliação, você viu que ele deu 0,9 para cada subitem. 0,9 vezes 8, né? Vai dar 7,2. Depois, ó, fluxo de caixa gerado ou consumido. Se você fez isso legal, na atividade de investimentos, 1 ponto. Na atividade de financiamento, mais 1 ponto. Na variação de caixa, 0,8. Qual foi a variação de caixa? Então, na verdade, ele mostra aqui, ó, siga essa receitinha do bolo. Tá, isso você sabe depois, né? Você está fazendo a prova, você não está vendo qual é o espelho de prova. Mas ele quer que você resolva. Ele quer que você chegue ao resultado. Então, eu faço uma sugestão aqui, ó, de, a princípio, resolução. E tem que caber em 30 linhas. Então, ó, o fluxo de caixa consumido pelas atividades operacionais foi de 38 mil, conforme evidenciado abaixo. Então, você trouxe o assunto e demonstra, ó, vai colocar todos os cálculos, fluxo de caixa das atividades operacionais. Tá vendo? Eu quero agradecer ao meu querido amigo, né, mestre Igor, né, que a princípio fez essa resolução na internet, eu aproveitei dele aqui, é meu amigo pessoal, pessoa maravilhosa, colega de profissão, colega fiscal aqui da Cefaz São Paulo, né, professor lá do Direção Concurso, parceiro, né, no Direção Concurso, uma alegria, né? Mas o importante é a gente ver, ó, um jeitão, ó. Eu fui lá dar uma arrumadinha para ficar mais enxuto, né? Porque o dele é sempre mais rebuscado, aqui é o mais enxuto. Eu tenho que fazer em 30 linhas, poxa. Então tá lá, o fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimento foi de 35 mil, com a função de venda à vista dos terrenos por tal valor. Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento foi de 50 mil. Em função disso, o caixa no período foi, né, a geração de caixa foi de 47 mil. Então, na verdade, se você, a princípio, fixar o foco em responder a pergunta, e outra, você faz o demonstrativo, né, porque ele falou, ó, se você fizer o demonstrativo, né, e a princípio acertar lá os 8 lançamentos, eu vou deixar você feliz da vida, porque você vai ganhar 7,2, né, dos 10 pontos dos 10 pontos da questão, né, eu acho que são 10 aqui, deixa eu ver, é 7,2, isso, dos 10 pontos da questão. Depois, se você, a princípio, responder as outras perguntas, não deixe de responder nada. Outra coisa, detalhe, tem 4 perguntas na prova, por favor, separe um parágrafo para cada uma delas, pelo menos um parágrafo, né? Separe um parágrafo, porque às vezes o aluno ele coloca a resposta de um item lá no outro item e quer que o avaliador ache. Ache a resposta, avaliador. Como que você não viu aquilo que eu pensei na minha cabeça? Veja, coerência, lógica textual, tudo isso tem a ver com a resposta da questão. Se você, a princípio, não consegue nem arrumar uma resposta por parágrafo, já está enrolado, né? Eu sei que, a princípio, se você, a princípio, vamos imaginar que você chegou lá a geração de caixa no período, né, os 47 mil. Você tem que fazer um parágrafo, como ele fez aqui, ó. Simples assim. Em função disso, a geração de caixa no período foi 47 mil. Pronto. Você respondeu a pergunta. Né? Ainda com um zelo aqui, ó, mostrou, ó, menos 38, mais 35, mais 50, dá 47 mil positivo. Fechou. Se não fizer isso, meu querido, não tem para onde correr. Tá certo? Não tem para onde correr. Então, eu preciso que vocês entendam isso, senão o aluno fica assim, professor, o que eu faço? Não, o que você faz? Vamos responder a questão, rapaz. Né? Vamos virar fiscal. Né? Uma provinha você vai virar fiscal. Se der mole, você vai virar fiscal. Então, agora é hora.
Ó, outra questão dessa prova. Olha só que interessante. Aí você fala para mim, não cai questão discursiva? Claro que cai, meu querido. Olha lá, uma sociedade empresária produz e vende um tipo de computador. O preço unitário de venda dos computadores é 3 mil, sendo que os empregados recebem uma comissão de 4% sobre esse valor para cada unidade vendida. Além disso, os seus custos variáveis são de 1.200 e os custos fixos de 50 mil. A sociedade empresária incorre ainda em despesas fixas de 30 mil. Em janeiro X0, a sociedade empresária produziu e vendeu 60 computadores. Pede-se calcular margem de segurança em termos percentuais em janeiro, grau de alavancagem operacional. Veja, pede-se calcular a margem de segurança e o grau de alavancagem operacional, considerando que a entidade estima produzir e vender 70 computadores em fevereiro de X0. Beleza, tá aqui, né? Aí você vai lá, ó, vamos ver o que o espelho de prova pede. Se você calcular corretamente o item, metade da questão. Se você calcular corretamente outro item, metade da questão. Veja, ele não está dizendo para você qual é o caminho para calcular. Ele não está mostrando para você o que você deve fazer para poder, a princípio, demonstrar o caminho a calcular. Ele só quer que você calcule margem de segurança, grau de alavancagem operacional. Fechou! Vamos fazer isso. Mas em 30 linhas. Tudão, você tem uma sugestão? Olha aí a sugestão, né? De novo, o professor Igor Centro nos ajudando aqui, ó. Sugestão, ó. A margem de segurança representa a quantidade de unidades produzidas e vendidas acima do ponto de equilíbrio contábil. Aí você pega ponto de equilíbrio contábil, custo de despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Calculou. Achei. Aí, olha, não deixo de anotar. O ponto de equilíbrio contábil, então, é 48 unidades. Calcular a margem de segurança da entidade ao produzir e vender 60 computadores. Calculou a margem de segurança. Achei a resposta. Quantas linhas eu achei essa resposta? Olha só, você podia achar em menos ou mais, mas tem que trabalhar na prova. Aí que eu falo, tem que haver, antes de você sair no braço, né? Nem que você faça lápis na prova, não sei se é possível, né? Ou pelo menos faça no lado ali, é difícil, mas precisa fazer isso. Tem que haver uma organização, para ver se vai caber. Olha só, então aqui o Tudão colocou ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas. Quantas linhas eu tenho para resolver a segunda questão? Opa, se eu tenho 30 no total, eu tenho 21 linhas para resolver a segunda questão. Fechou? Então tá bom. Vou lá para a segunda parte. Vamos calcular agora grau de alavancagem operacional. Veja lá, né? Indica o efeito em que um aumento da quantidade de unidades vendidas em relação ao acréscimo no lucro no período. Em janeiro X0, o resultado ao produzir e vender 60 unidades foi de 20.800. Margem de contribuição total, 100.800. Menos custo de despesas fixas, resultado. Considerando que a entidade deseja produzir e vender no fevereiro de X0 70 unidades, teremos o seguinte resultado. Margem de contribuição total, menos custos fixos, 37.600. Percebe, portanto, que um acréscimo de 16,67% na produção, ele está explicando. 70 dividido por 60, provocou um acréscimo de aproximadamente 80,8% no resultado. Com isso, podemos calcular o grau de alavancagem operacional. Alavancagem operacional, porcentagem do acréscimo no lucro com porcentagem do acréscimo no volume da produção. Opa, vamos contar? Vou tirar aqui, ó, isso aqui não precisa aparecer na prova, resolução. Vou até cortar para você ver, ó. Então, vamos lá, estou resolvendo a B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulei uma para ficar bonitinho. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pulei outra para ficar bonitinho. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pô, 19 linhas. E resolvi as duas questões em 28 linhas. Então, meu querido, é isso. Eu tenho que analisar previamente o que está sendo pedido. Eu tenho que verificar, opa, ele está querendo o cálculo. Mostra o cálculo. Ele está querendo o balanço patrimonial. Entrega o balanço patrimonial. Está querendo ADRE, ADFC. Entrega o demonstrativo que ele está pedindo. Você entendeu? Ah, professor, eu, na realidade, fico com dúvida. Meu querido, tira a tua dúvida. Arranca a tua dúvida. Dá para você fazer uma coisa, mas tem que ser organizado. Fechou, pessoal? Simples assim. Eu queria só dar um passado. Era para ser um recadinho, virou um recadão. 19 minutos aqui de gravação, mas justamente para poder ajudar vocês a fazer aquilo que é mais importante. Nós vamos lá para arrancar a vaca. Fica firme no propósito. Você vai ser fiscal. Até a próxima.